E Davi Luiz se emociona ao vivo, fala tudo sobre as suas oportunidades e muito mais. Então eu acho que essas oportunidades que a gente tem na vida de construir coisas com as pessoas, elas valem mais do que qualquer coisa. Então, sobre o momento, estou muito feliz e é sempre especial vestir a camisa do Flamengo, não só quando você joga, mas também todo dia que você representa o Flamengo. A gente representa um dos maiores clubes do mundo, não só dentro do campo no dia dos jogos, é no treinamento, é fora do clube mesmo, que as pessoas... E Fabrício Bruno? O quê? Fica ou vai? Sei lá, eu vou me meter nela. Marcos Braz contou detalhes da não venda do jogador Fabrício Bruno. Não teve o acerto entre o clube e o jogador. Isso às vezes isso é difícil acontecer, que geralmente quando vai conversar com o clube, a situação do jogador ela está sempre avançada. Para a gente foi uma grata surpresa, o dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. Marcos Braz explica os detalhes da negociação de Danilo e Oscar ao vivo. Quando se fala, especula no mercado lá fora, acho que saiu também, seria uma intenção, até um acerto do Flamengo com o Danilo, que está na Juventus, Oscar. Marcos Braz fala também sobre a negociação de Michael e a resposta dele pode te surpreender. Michael? O que será que ele falou? Acompanhe no canal que vocês vão descobrir. Marcos Braz também fala sobre o caso de Gabigol, se o Flamengo vai renovar com ele ou não. Só uma questão que hoje houve o gol do Gabigol, ele entrou, voltou aqui ao Maracanã, fez o gol no finalzinho, fechou o 6-1. Alguma mudança na situação dele, eu digo em relação à parte contratual, alguma conversa no sentido, porque falta menos de um mês para ele poder assinar um pré-contrato, e nessa semana agora também ele vai à Suíça, tem a questão do recurso dele. Queria que você falasse um pouco sobre a situação contratual dele, se houve alguma mudança, e se de quebra também houve alguma procura por ele de outro clube, porque também muito se especulou sobre isso, e o Flamengo tem contrato com ele até o fim do ano. Comentaristas analisam a vitória do Mengão e ficam impressionados com a capacidade que o Flamengo tem construído nos jogos. O time entrega essa atuação contra um rival histórico, marca um placar que vai ficar nos livros, nos manuais, como diz o Léo, e assim, meio de uma hora para outra, porque realmente o Flamengo vinha melhorando. E achar todos os espaços que quis. E vira para 3-1, depois do 3-1 aqui tem a expulsão, já no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo continua já, logo no início já faz o gol com a Arrascaeta, com uma facilidade incrível. Ganha na frente, protegendo, esperando. O jogo foi um baile, mas assim, não vou falar ritmo de treino porque não foi ritmo de treino, o Flamengo jogou. Sim. Mas a facilidade era como se estivesse jogando contra um time de crianças. Impressionante. Comentaristas acreditam que é bom de vez em quando a torcida do Flamengo pegar no pé dele para ele não ficar se sentindo maioral, porque Gabigol precisa manter a humildade e eles rasgam isso tudo ao vivo. O Gabigol também não se sentiu dono da... Olha, o time já estava goleando antes da entrada dele. Sim. O Pedro tá fazendo o que tá fazendo na temporada, gol atrás de gol, jogo atrás de jogo. Então, assim, talvez seja até bom que o Gabigol não se sinta o maioral, o cara... Aviso rápido para vocês aqui, galerinha. Deixa o seu like, se inscreva no canal e os créditos dos canais estarão aqui na descrição. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. É uma estreia dura pro Álvaro Pacheco, hein? Pegar Flamengo e depois Palmeiras na sequência. Na história do Clássico foi a maior em Brasileirões, né? Em campeonatos brasileiros. Então foi 6-1, a maior era 4-0 no ano 2000, em 2023 teve 4-1 e em 2019 também este placar. A maior goleada do Flamengo sobre o Vasco na história, então superou um 6-2 de 1943. Claro que teve a expulsão do João Vitor, que muda a história da partida, mas estava 3-1 já, né? E o segundo tempo foi condicionado por isso. Mas Léo Jardim, por exemplo, fez várias defesas, inclusive de cabeça, que a gente viu agora há pouco.
Mas o Flamengo jogou bem, Cebolinha, Rascaeta aparecendo, né? Pena que vai para a seleção como alguns outros jogadores, no caso a seleção uruguaia. A gente não viu nenhum jogador do Vasco falando, porque depois da goleada eles não passaram na zona mista ali na saída do Maracanã para falar com a imprensa. Do lado do Flamengo, quem também falou foi o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. E aí quando o assunto é com ele, é aquela coisa, aquela pergunta, vem reforço por aí? O Flamengo ouviu os seus empresários, que são as pessoas que cuidam da carreira do Fabrício, nos passou que o jogador tinha interesse de ir para a Inglaterra. A gente foi, a gente sentou, como a gente faz com todos. O Flamengo se acertou com o time e depois, no ato subsequente, não teve o acerto entre o clube e o jogador. Isso às vezes, isso é difícil acontecer, que geralmente quando vão conversar com o clube, a situação do jogador, ela está sempre avançada. Para a gente foi uma grata surpresa, o dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. É um jogador que está hoje com convocação, que já teve convocação de seleção brasileira, um jogador que a gente buscou, garimpou ali no Bragantino, que veio bem, tá super adaptado, um jogador que todo mundo gosta aqui, importantíssimo para o elenco. Então, para a gente não muda absolutamente nada. Lógico que o dinheiro seria bom, a gente poderia ter que ir no mercado para comprar outro jogador, mas não tem problema nenhum. Aqui a gente está muito feliz mesmo com a permanência do Fabrício Bruno. Agora, Marcos, sobre chegadas, muito se fala, especula no mercado lá fora, que saiu também, seria uma intenção, até um acerto do Flamengo com o Danilo, que está na Juventus, Oscar na China. Não tem também não, nunca teve, nem Danilo nem Oscar. Há interesse? Todo jogador que a gente que seja qualificado, que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que o Flamengo não tem interesse de jogador de A, B ou C, porque você meio que desqualifica o jogador. Isso aí não é papel de dirigente nem do Flamengo. Então, simplesmente o que eu posso te falar é que nunca teve nada em relação a esses dois jogadores. Entendeu? Só isso. Mas não são dois grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada, absolutamente nada, também nada. Só que assim, eu não vou ficar na imprensa toda hora falando não tem nada, porque às vezes não tem nada no momento, numa sequência, por algum outro motivo, acontece ou se inicia até a transação do jogador, aí vai falar, não, como falei há um mês atrás, não sei. Então assim, a gente procura nesses momentos não se posicionar. Agora, Marcos, só uma questão que hoje houve o gol do Gabigol, ele entrou, voltou aqui ao Maracanã, fez o gol no finalzinho, fechou o 6-1. Alguma mudança na situação dele, eu digo em relação à parte contratual, alguma conversa no sentido, porque falta menos de um mês para ele poder assinar um pré-contrato, e nessa semana agora também ele vai à Suíça, tem a questão do recurso dele. Queria que você falasse um pouco sobre a situação contratual dele, se houve alguma mudança, e se de quebra também houve alguma procura por ele de outro clube, porque também muito se especulou sobre isso, e o Flamengo tem contrato com ele até o fim do ano. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois por razões óbvias, depois do julgamento que vai ser no dia 7 na Suíça, que vai ser na sexta-feira. Então, assim, o Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até do final do ano. A gente, lógico que numa situação normal, já poderia, ou já deveria, ou já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, por uma série de motivos, que independe dos motivos que estejam, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar e vai ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. Muito bem, Marcos Braz, então, falando sobre o Gabigol, e depois de toda a polêmica envolvendo a foto
com a camisa do Corinthians, o Gabigol voltou a jogar neste domingo e foi ele o autor do 6º gol que sacramentou a vitória do rubro-negro. Quando ele entra, ele é vaiado. Na hora do gol, ele é ovacionado. E na saída do campo, ele falou sobre a volta, o gol e a polêmica. Vamos ver o gol e a gente vai ver o que ele disse na saída de campo. Jogadaça de Wesley a propósito, né? O Gabigol conseguiu marcar um belo gol. Cruzamento do Wesley, ele completa. Na verdade, eu estou muito bem. Sei que muita gente quer estragar essa relação entre o Flamengo e eu. Saem muitas inverdades na mídia. Eu não posso ficar toda hora negando, senão fica chato da minha parte. Será, galera, que ainda dá pro Gabi tela, ele continua em entrevista para a TV Globo. Já falei o que tinha que falar sobre a polêmica da camisa. Usei várias camisas de time, mas nunca usei camisa do Rio. Me arrependo, errei. Foi uma coisa sem pensar. Não teve nenhuma intenção. Eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor. Vai falar do Flamengo. Todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui, o quanto eu amo jogar para essa torcida, me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo e espero ficar aqui por muito tempo. Eu acho, bom, primeiro que acho que a goleada ela é simbólica sobre a distância entre as duas equipes. Ela aconteceu esse ano, mas poderia ter acontecido ano passado. Aconteceu ano passado. Não desse jeito, não né? Não com tantos gols, mas foi 4-1, eu acho, né? Exato. Eu acho que assim, é normal. Infelizmente, para o torcedor do Vasco, é normal que isso aconteça, porque hoje a distância é enorme. É claro que o torcedor do Vasco não esperava, né, se a gente for para o começo do ano passado, que chegasse em 2024 e as coisas estivessem no ponto que estão. Sim. Não, é por conta da SAF e tudo mais, a esperança da SAF. Mas isso eu me lembro que eu disse na hora, até falei, não dizendo que as coisas dariam errado, mas dizendo, olha, se a gente pegar como padrão, e a gente que acompanha muito de perto o futebol italiano e o que aconteceu com o Genova, que cai no primeiro ano da 777, eu acho que já era de cara uma parceria, uma empresa que chegava sob alguma desconfiança, sob alguma dúvida sobre a sua competência esportiva, gerencial esportiva ali. Acho que, enfim, agora não adianta nem falar da 77 especificamente, da 777 especificamente. E, do ponto de vista do Flamengo, agora tudo se junta numa leitura de um time que devia uma atuação que a gente olhasse, né? E principalmente o torcedor rubro-negro que vai ao estádio e falasse, né? Esse é o meu time em termos de potencial, é isso aí que nós queremos ver. Não vai ganhar de 6 todo dia, o Tite não é um treinador também tão generoso do ponto de vista ofensivo e tal, mas aí o time entrega essa atuação contra um rival histórico, marca um placar que vai ficar nos livros, nos manuais, como diz o Léo, e assim, meio de uma hora para outra, porque realmente o Flamengo vinha melhorando. A vitória sobre o Corinthians faz tempo, né, porque o campeonato parou, mas né, não são tantas rodadas assim. Para mim, ela responde o que os jogadores pensavam a respeito dessa mini-crise que estava se instalando. Isso. O que eles pensam? Eles pensam, não, nós vamos aqui fazer o que está ao nosso alcance para a coisa não piorar, porque se o Flamengo perde para o Corinthians, por mais improvável que fosse, talvez a diretoria do Flamengo, na calada da noite, mandasse a comissão técnica embora. Não dá para duvidar que isso aconteceria. Seria uma insanidade, mas seria só mais uma. Então, aí os jogadores dão essa resposta. Depois tem o jogo contra o Bolívar, acerta-se a situação na Libertadores e o Flamengo vai indo. Muita gente ainda ranzinza, de mau humor, o potencial é muito maior do que esse. Porque classificou em segundo, eu acho que as críticas são válidas. Pelo resultado e agora é capaz que essas pessoas digam, mas o Vasco teve um jogador expulso com muito jogo ainda, e aí se não fosse isso... Mas... porque são jogadores, né? Exato. A expulsão, assim como foi a expulsão do jogador do Cruzeiro, são dois lances bem parecidos, a gente vai poder falar sobre isso no jogo contra o São Paulo, é uma expulsão também de manual. É vermelho na hora. Acabou, não tem conversa. Acabou. E acho que assim, até para pegar o paralelo, aí eu acho que assim, quantas vezes a gente não viu, e hoje mesmo no Morumbi, a gente viu o time que tem um jogador expulso e que não tem um baque tão grande, mesmo com um jogador a menos, como teve o Vasco em relação ao Flamengo. Então eu acho que qualquer argumento que se use para diminuir... Quando tem a expulsão,
já estava. Não, o Cruzeiro estava bem melhor. Tô falando do Vasco. Não, do Vasco. Tá. Quando o João Vitor, até a expulsão dele já é consequência. Não, então, eu também acho. Já estava perdido e entregue. Eu também acho, mas o meu ponto o meu ponto só é que assim. Eu acho que não mudaria muito, não. A gente está num contexto do futebol brasileiro, a gente tem falado muito disso nos últimos tempos, em que adversários fracos são enfrentados o tempo todo e que adversário com a menos. Todo o contexto, teoricamente, ajuda os grandes times. E a gente não tem visto grandes atuações, a gente não tem visto goleadas como a de hoje. Então eu acho que, por mais que a gente possa falar da expulsão, por mais que a gente possa falar da fragilidade do Vasco, nós estamos falando de um clássico contra o Vasco da Gama no Maracanã, o Vasco mandante. Então, assim. Eu acho que isso tudo potencializa. Porque cria um ambiente diferente de um jogo normal. Não é um Flamengo jogando contra um time pequeno no Maracanã. Não é um Flamengo e Amazonas na Copa do Brasil, que o Flamengo ficou tocando bola pro lado. É isso, a gente tem diminuído muitas vitórias. Eu acho que é normal que a gente diminua as vitórias, mas essa é muito grande. O pior que o Vasco esteja é o grande clássico são as duas maiores torcidas da cidade. Estão ali frente a frente. E a torcida do Vasco se fez presente em grande número. Aliás, era o mandante do jogo, até o Vasco. Então estava meio a meio o Maracanã. E aí, quando você vira com tanta facilidade, todo mundo já começa a pensar, como você falou, né? Já estavam pensando que poderia chegar até mais, já no primeiro tempo ainda. E ainda tem algo extra, porque esse time do Flamengo, ao longo da temporada, vem sendo o time do freio de mão puxado, né? É o que faz o mínimo. E a gente até entende, porque o calendário é muito puxado. Então você está jogando hoje pensando no amanhã. No depois de amanhã, que tem outro jogo. Seria até normal, né? 3-1, jogador a mais. Se não fosse o contexto que o André descreveu, clássico, cara. Agora vamos pra cima aqui, né? Exato. Mas só que agora não é o caso. O Flamengo só joga agora daqui a 10 dias. Sim. Ele vai ter 3 dias de folga. Então, assim, não precisa pisar no freio. Continua jogando. É a chance de você fazer uma vitória histórica, entrar de fato, assim, né? Para aquelas coisas, você pegar uma revista ou um livro. Hoje em dia ninguém mais vê revista. Mas você vê. Na internet. Buscar na internet a história, grandes vitórias, grandes goleadas e tal. Vai ficar marcada essa vitória. E aí eu acho que a situação do Gabigol é muito dentro desse contexto. É muito. Que o Tite não o vinha usando. Ele estava ali no banco, o jogo é a situação ideal. Qual era a melhor situação possível para o Gabigol fazer um golzinho? Aí é só para completar a festa, mais do que... É porque imagina só, assim, no clima festivo desse... Gabigol, foi muito bom para ele entrar e fazer um gol no Vasco. Sim. Não, fora que clima de festa para torcida. Nesse clima de festa, quem é que ia se opor e fazer um coro de vaias ali, embora não estava o Maracanã todo lotado por torcedores do Flamengo, estava dividido? Ideal para fazer um coro de vaias para o Gabigol. Repórteres no local registraram algumas pequenas vaias em alguns momentos e tal, algumas coisinhas, mas ninguém escutou isso. Mas você sabe que eu não acho nem ruim do ponto de vista... O que eu quero dizer com isso? Talvez seja bom para o Gabigol também não se sentir o dono da... Olha, o time já estava goleando antes da entrada dele. Sim. O Pedro está fazendo o que está fazendo na temporada, gol atrás de gol, jogo atrás de jogo. Então, assim, talvez seja até bom que o Gabigol não se sinta o maioral, o cara que está acima de tudo e de todos no Flamengo. Porque, inclusive, depois você viu na entrevista que ele deu após a partida, ele falando, não, porque as pessoas ficam tentando ele já me colocar contra a torcida. Cara, quem se colocou contra a torcida foi ele com as próprias atitudes. Então, eu até acho que, mesmo que tenha tido um ou outro rumorzinho, uma outra vaia, é até bom para ele dar uma segurada ali na emoção, para ele ver que o Flamengo funcionou já muito bem antes da entrada dele, mas também é bom que ele entre, que ele faça o gol. Isso vai trazer mais paz ainda, especificamente nessa história e nessa relação. Recuperar um jogador importante no momento em que vários outros deixarão de estar jogando é fundamental. Claro. A gente falava aqui agora há pouco do quanto o Tite vai ter um elenco reduzido em ainda que o Pedro não seja um deles. Tudo bem, mas você pode usá-lo junto com o Pedro. Claro, como já foi circulando um pouco mais por trás, assim, eu não tenho o Arrascaeta, eu não tenho o De La Cruz. De repente, alguém que se aproxime por ali, ele pode ser uma opção, né? Ele é um jogador que, estando bem, física e tecnicamente, e se... A cabecinha no lugar. Participando de novo do ambiente do time e da torcida, ninguém duvida do potencial técnico que ele tem, já mostrou isso dentro de campo. Claro. Só, não sei se a gente precisa mudar de assunto, mas eu quero vamos reforçar lá, coisa sobre o que aconteceu antes da expulsão, né, até para não pesar muito no resultado da expulsão para o comportamento do Vasco, que é o segundo e terceiro gols, né?
o segundo, da assistência do Everton. É um escanteio curto, que ele entra na área como quer e bota a bola no peito do Pedro. E o terceiro, que assim, o Davi Luiz, ele tem um buraco na grande área para finalizar de voleio de primeira. Então são situações assim, porque o torcedor do Vasco, até outro dia, né, ele tava com aquela coisa, pô, legal o Felipe Coutinho voltar, né, um jogador que é ídolo, que escolhe voltar pro Vasco da Gama, fantástico, né, e é uma coisa para ajudar muito na autoestima de um torcedor que está sendo machucado diariamente. Claro. Mas no que ele resolve isso aí? Pois é. Então isso aí é trabalho de dia a dia, de repetição, de muita insistência, porque são gols que do ponto de vista de um time de Série A, você não pode aceitar que você tome gols assim. E no meio especificamente, quer dizer, as falhas foram defensivas hoje. O Pedro, que você está jogando 3 zagueiros, o Pedro tem aquela liberdade para receber a bola daquele jeito, colocar a bola. Mas assim, falando especificamente do meio campo, que é a posição onde o Felipe Coutinho entraria, o meio ofensivo. Cara, hoje é um meio-campo muito pouco marcador, esse meio-campo do Vasco. Hoje já era hoje, né? Exato. Já era hoje. Sim. Imagina você tem que colocar o Coutinho, imaginando. Claro que assim, o Paí não vai jogar todos os jogos. Sim. É aquela história que a gente sempre fala em relação aos jogadores do Fluminense. Mas em algum momento você vai querer tê-los. Você vai querer tê-los juntos. Então, assim, realmente tem fórmulas ali que vão precisar ser estudadas, soluções que vão precisar ser encontradas. E aí, acho que assim, o Álvaro Pacheco também ele está chegando agora. E aí o problema não é... Claro que o problema é dele, ele passa a ter um problema seríssimo, né? Ainda mais depois dessa goleada. Mas aí é o ônus que você paga por trazer um técnico no meio da temporada, ainda que a temporada pareça estar começando. No começo, o Flamengo fez a sua melhor partida no ano. Por exemplo, hoje, dia 2 de junho, foi a melhor partida do Flamengo no ano. Contra o Fluminense teve uma partidaça lá no Carioca, mas foi 2-0 e tal, o adversário tá mais difícil, mais organizado, o Fluminense e tal, mas gente, um 6-1 que é histórico e tal, é a maior atuação. A gente tem inclusive sobre essa maior atuação, para poder falar do Gabigol mais um pouquinho, números na tela para você ver na frieza ali dos números o que foi esse jogo. 73%, gente, vamos entender que assim, é o momento do Vasco, mas é um clássico, né? A gente está olhando aí os escudos de Vasco e Flamengo. Aí num clássico, o Flamengo tem 73% de posse de bola e 30 finalizações. É o momento do Vasco, mas eu arriscaria dizer que, apesar do momento do Vasco, se a gente for procurar os jogos do Vasco nessa temporada, a gente não vai achar um adversário que tenha tido esses números que a gente está vendo. 73% de posse, 30 finalizações, 18 certas. Cara, 38 ações na área do rival. É muita Meu coisa. Deus do céu. Aí você olha do outro lado... Um baile. É um baile. Um baile. Sim. É incrível. Um baile, uma facilidade incrível. Tinha uma pergunta agora há pouco. Escapou de levar demais? Sim. Tudo bem, mas assim... faria muita diferença, porque assim, o Flamengo fez... que só vai piorando, né? O Flamengo 7, fez 8. o que quis. Fez o que quis a partir do primeiro gol. Até o primeiro gol, o Vasco ainda resistia ali bravamente e tal. De vez em quando roubava uma bola e saía num contra-ataque perigoso. O Vasco, depois do gol, teve mais 2 ou 3 situações ali, com o Verratti, com o Rayão, uma delas. Era um jogo que você olhava assim, até aquele momento, ok, o Vasco baixa as linhas, faz um 5-4-1, espera o Flamengo, tenta recuperar essa bola e sai em velocidade. É uma estratégia que muita gente usa. Claro. Só que a partir do gol de empate, que começa com uma sequência ali de falhas do Maicon, o time parece que se desespera em campo. E o Flamengo, com tranquilidade, começa a tocar a bola e achar todos os espaços que quis. E vira para 3-1, depois do 3-1 que tem a expulsão, já no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo continua já, logo no início já faz o gol com a Arrascaeta, com uma facilidade incrível. Ganha na frente, protegendo, então, assim, esperando. O jogo foi um baile, mas assim, não vou falar ritmo de treino porque não foi ritmo de treino, o Flamengo jogou. Sim. Mas a facilidade era como se estivesse jogando contra um time de crianças. Impressionante. Sem nenhuma reação. A gente falou de virada de chave para o Flamengo, com atuação, virada de chave para o Arrascaeta, com atuação também. A gente estava falando do Gabigol. É para virar a chave, esse gol? Eu não sei se ele precisa virar a chave, William, no sentido de passar a fazer alguma coisa. Você sabe que o gol faz as pazes com a torcida, o torcedor, né, dá um afago pro torcedor, aí ele vai lá, beija o escudo, né, beijou o escudo e tal, etc. Aí tem a entrevista depois, ele até pediu desculpas na entrevista, ele falou assim, não, pediu desculpas e tal.
no meio de uma goleada contra o principal rival, né? Tira aquele peso também. Ajuda? Sem dúvida tem significado, é claro. Ali a comemoração dele, ele beija bastante a camisa. Será, galera, faz uma que ele saudação merece pro já torcedor. uma nova Aproveita chance, o momento, que a eu não estou nação dizendo que ele aproveitou o momento faça as de uma pazes aí maneira com o Gabi. oportunista, não, é Ajude o ele momento a dele. Esperávamos melhorar, que ele né, para entrasse ajudar o contra Flamengo, ou será que ainda está cedo? Agora no meio de semana. Não, na Copa do Brasil, fora de casa, lá no sim, Amazonas, sim. Amazonas, ele não entrou. Ali o jogo chegou ao final, ali os últimos 15 minutos, ainda tinha alguma coisa em dúvida, né? Aí depois teve Libertadores aqui para ele entrar, não entrou. Hoje, como disse o Jean, era a situação perfeita, né? A parte do Maracanã que torcia para o Flamengo em êxtase com o resultado. O cara entra em campo. Pô, o que todo mundo pensou quando ele entrou em campo? Ele vai fazer um gol também. Né? Claro. E aí ele fez mais um gol. Agora, a situação dele né, no contexto de time, a fila para ser utilizado, né? O Pedro é o jogador que o Tite escolheu já, e essa escolha está muito firme. O Pedro é um dos poucos jogadores do Flamengo que tem sido regulares e em alto nível nessa temporada, né? Não dá para falar nada do Pedro, não se justificaria uma escolha por outro jogador, quem quer que seja. Agora, ele tem tanta história, né? Ele está em fim de contrato, ele pode daqui a pouco assinar com algum clube e se comprometer a sair do Flamengo. É óbvio que ele tem propostas. Ele, ao mesmo tempo, diz que quer continuar, mas ele não age como alguém que quer continuar. Sim. Então, essa coisa bem... O relacionamento entre ele e a diretoria, como ninguém sabe direito, entre ele e o Tite. O Tite foi na casa dele quando ele foi suspenso, prestou seu apoio. Mas o jogador se colocou nessa posição. Quando ele diz, as pessoas querem me colocar contra a torcida, é o que o Jean falou. Não, as pessoas não querem nada. Tem a história do antidoping. Que não tem nada a ver com a torcida, mas coloca o Gabriel numa situação difícil, delicada dentro do Flamengo. E não tem nada a ver com o que as pessoas fazem ou falam. Só foi uma atitude dele. Exato. E Escolhas do Gabriel. E depois a coisa de vestir a camisa de outro time. Cara, eu acho, André, que assim, no fim das contas, o Gabriel... O bom para o Flamengo é que hoje o Gabriel não é imprescindível para o Flamengo. O Flamengo não parece depender do Gabigol para nada hoje, né? Até porque o seu treinador não vê no Gabigol um cara para jogar em uma posição muito diferente, pelo menos parece isso, e parece isso já pelos tempos de seleção brasileira, ele o enxerga como um centroavante, que é a posição em que o próprio Gabigol já disse que é onde ele gosta de jogar, onde ele quer jogar. O Pedro é o titular ali, o Pedro não está convocado para a seleção, vai continuar. Então, por isso que eu digo que, por melhor que seja o Gabigol, hoje ele não é imprescindível para o time, então também, né, eu acho que não tem drama, não tem... Acho que todo esse drama, tudo isso que acontece em torno do Gabigol, tem muito mais a ver com o tamanho, com o peso histórico que ele tem para o Flamengo, do que com a necessidade que o Flamengo tem de tê-lo no elenco. E aí, acho que assim, olhando para as coisas, para o que aconteceu hoje, quanto isso ajuda ou não ajuda, óbvio que ajuda a diminuir essa amargura, esse conflito, essa crise que foi gerada pelos atos do próprio Gabigol. Estou falando do doping, estou falando da camisa do Corinthians. Mas assim, tem uma coisa que vai além disso, ou que é anterior a tudo isso, que é o rendimento dele. Então, eu acho que existem coisas que só vão mudar na hora que ele começar a entrar em campo e jogar o que ele já jogou um dia. Confira aí agora também as entrevistas de Davi Luiz, que se emocionou, falou bastante aí sobre o jogo, né? Sobre ele também ter voltado a jogar no Flamengo. Mas teve um motivo muito importante aí para Davi Luiz se emocionar, então acompanha aí no vídeo no canal. Boa noite, Davi. Boa noite. Queria que você falasse primeiro sobre essa goleada, né? Que é a maior goleada do Flamengo em cima do Vasco na história. Qual a importância de estar presente e ainda poder fazer um gol? E se você puder também falar um pouco sobre o Tite, né? Parece que ele nem para a coletiva vai, tá com um problema no joelho. Como que tá essa situação no vestiário? Ele tá bem? O que você pode dizer pra gente também sobre a situação do Tite? Pô, se você fizer mais uma pergunta, eu esqueço tudo, cara. Primeiro, só soube de que foi histórico depois da partida.
Depois, feliz com o desempenho, da equipe, principalmente saindo atrás. Nunca é fácil num derby você sair atrás, mas a equipe teve muita maturidade, teve tranquilidade para continuar dentro daquele plano que foi estabelecido antes da partida, e a gente soube gerir toda essa questão emocional e conseguir uma bela vitória. E o Tite? E o Tite tá, sei lá, você falou do joelho dele, nem eu tava sabendo. Davi, vai botar gelo. Davi, boa noite. Ultimamente você tem ganhado espaço no Flamengo, voltando a ser titular, jogando bem. E hoje, na maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, você faz um gol, a torcida ovaciona. E queria que você falasse um pouquinho desse seu momento especial no Flamengo e sobre essa goleada também, é muito especial. Sobre o meu momento, tô muito feliz, e é sempre especial vestir a camisa do Flamengo, não só quando você joga, mas também todo dia que você representa o Flamengo. A gente representa um dos maiores clubes do mundo, não só dentro do campo de dia dos jogos, é no treinamento, é fora do clube mesmo, que as pessoas nos amam e se dedicam por nós, até no nosso tempo livre. Então cabe a nós entendermos o que a gente representa e o privilégio que nós temos. E gratificante para mim poder fazer um gol, finalmente, até que fiz sair esse gol no Maracanã, num dia histórico contra o Vasco. Então, coroa aquilo que eu venho fazendo há muito tempo. A construção de tudo que você desempenha, ela não vem assim de um dia para a noite, é desde lá da pré-temporada. Eu mencionei ele quando eu voltei, sendo o mais velho da equipe, um dos melhores fisicamente. Então, depois de esperar o meu momento para poder desempenhar aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Então, estou feliz de fazer parte desse time, fazer parte desse grupo, que é um grupo que está se dedicando todos os dias da melhor maneira para crescer e aprender cada vez mais. Davi, uma coisa que chamou bastante atenção hoje foi a comemoração dos jogadores, muito eufóricos e sempre juntos, né? E o mesmo aconteceu no gol do Gabigol, onde quando ele entrou, recebeu algumas vaias de alguma parte da torcida. Queria que você destrinchasse pra gente como tem sido esses dias do Gabigol, se ele tá bem à vontade, como é que tem sido o Gabigol no dia a dia? Esse já é um fato passado, já falei, pedi desculpa, nós aceitamos. E em questão do grupo, eu acho que é essa união que nos faz crescer, aprender e continuar melhorando como equipe. Davi, eu queria saber como é que vocês, jogadores, viram a construção dessa goleada dentro de campo. Primeiro saiu atrás, depois conseguiu a virada ali, depois foi galgando ali. Como que eu vi dentro do campo. Tô brincando. Falei ali, é gratificante entender que a gente faz parte de um time hoje que está com uma mentalidade muito madura. Sair atrás nunca é fácil, principalmente no derby, da maneira que foi, com o golaço que foi. E a gente soube manter tranquilidade e desempenhar aquele plano que foi estipulado para nós antes da partida. E Fabrício Bruno? O quê? Fica ou vai? Sei lá, eu vou me meter nessa. Davi. Uma pergunta aqui. Nós vimos aí, né, que quando o Rodinei estava no Flamengo, você sempre apoiou ali o jogador. Como que foi a tua comemoração ali após o título do Rodinei ali pela Olimpíada? Rodi é um amigo, uma pessoa que eu pude entender e ver quem era o Rodinei, não só o jogador e sim a pessoa. Eu quando cheguei no Flamengo, eu vi um cara de um potencial incrível, onde era órfão de tudo, não só de um apoio futebolístico, mas também de um apoio de como conduzir a vida dele em si. Todos vocês sabem, e nós como adultos maduros conseguimos enxergar nele uma alegria plena e de uma pessoa totalmente pura. E a única coisa que eu falei para ele foi: Rodi, o potencial que você tem, você pode viver coisas que você nem imagina. Então, daquele dia a gente foi criando um laço de amizade, e aí eu fui cobrando ele um pouco mais de disciplina naquilo que era desde o início do dia, de chegar um dos primeiros. Então, combinava com ele que a gente tinha que chegar primeiro, eu chegava todos os dias antes que ele. E aí depois eu vi que ele criou esse traço de disciplina, e aí eu comecei a atrasar 5 minutos para ele chegar primeiro e senti que estava apto para começar um dia de uma maneira diferente. Então ele começou a entender e gostar dessa maneira, e depois pude ajudá-lo de alguma forma aí para viver um sonho que ele tinha. E para mim, sem dúvida nenhuma, ele conseguindo o título europeu foi talvez mais emocionante de quando eu ganhei. Que eu lembro que eu voltei do treino e
estava sozinho na sala e pude ver algo que foi construído de perto se concretizando. Então eu acho que essas oportunidades que a gente tem na vida de construir coisas com as pessoas, elas valem mais do que qualquer coisa. Então, que vocês possam entender isso também na vida de vocês, no trabalho de vocês, porque muitas vezes a gente fica no automático e esquece do lado humano. E ele é uma pessoa, juntamente com a esposa dele, com a família dele, que merecia viver isso e ele viveu não só porque ele é gente boa, ele viveu porque ele trabalhou para isso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera, da nossa segunda-feira aí, pra gente começar o dia com notícias, informações do nosso Mengão. E galera, resumindo esse vídeo, o Flamengo fez um dos melhores jogos, fez o melhor jogo que ele já tinha feito aí com o técnico Tite, na minha opinião também. Ultimamente o Flamengo tá pressionando mais no ataque, tá com um estilo mais ofensivo também, buscando mais jogo. E isso tem dado ao time aí a condição que merece, o que o técnico tem buscado. Então por isso eu confirmo aí, afirmo que o Mengão ele tem se saído bem, né? Tem jogado muito bem. Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa aquele like. Hoje a gente vai ter também um vídeo aí falando sobre a Copa do Brasil, o sorteio e assim por diante, tá bom? Então deixa aquele like, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima, galera. Valeu!